Felipe, desenvolvedor de games. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Você está há quanto tempo no mercado trabalhando? Olha, a gente está há pouco mais de um ano trabalhando profissionalmente. Na verdade, há um ano e meio, mais ou menos, considerando o início de 2014. E estamos aí com o Irmandúcio lançado e temos 2 projetos hoje que estamos desenvolvendo. Esse jogo Irmandúcio você lançou qual tempo? A gente levou um ciclo de produção de 4 meses. A gente lançou ele no começo desse ano, em fevereiro. Conte um pouco como é o projeto do jogo Irmandúcio. A gente foi contratado, a Virtualize, que tinha tinha um contato com a empresa e eles precisavam desenvolver um jogo para mídias sociais. E aí a Virtualize estava cuidando também de um portal que eles iam desenvolver para eles. E eles queriam contratar uma outra pessoa para fazer essa parte do jogo. E aí eles contrataram a gente, que era a Team Zero, para fazer. E aí eles passaram para a gente qual era a ideia do projeto, o que eles pretendiam fazer, e deram as linhas gerais. E a gente foi adaptando para a nossa realidade enquanto desenvolvimento e chegou a entregar esse produto para o pessoal bem satisfeito. Vocês têm algum tipo de planejamento para fazer jogo para console? A gente está com um projeto agora que é o Retroboy. A ideia dele é que seja desenvolvido para consoles em geral. Enfim, talvez para Virtual Stores. A gente não tem um plano concreto com relação a isso, mas a gente ainda está bem no começo do projeto, a gente ainda está na fase de prototipagem, e uma vez que o projeto esteja concluído, a ideia é que seja lançado para console mesmo. O mercado de games aqui na Bahia é muito recente, né? Como você vê esse atual cenário aqui? Então, enquanto mercado, eu acho que a gente não está tão jovem assim, pensando especificamente no sentido de consumidores, porque eu acho que a gente seguiu a mesma maturação que o Brasil inteiro segue, mas isso não atinge necessariamente o desenvolvedor local. O mercado ele meio que segue o desenvolvimento global, então o desenvolvedor regional ele não atinge esse mercado. O mercado ele não é recente, mas a gente tem um núcleo de desenvolvimento que é bem recente. E isso realmente a gente ainda está amadurecendo enquanto equipes e empresas. E acho que isso pode ajudar a levantar mais um setor aqui em Salvador e na Bahia. E quais pontos positivos e negativos você pode dizer desse mercado? Olha, positivo é que invariavelmente existe um crescimento e quanto mais pessoas interessadas naquilo que a gente desenvolve, mais interessante para a gente. E negativo é que é um mercado que a gente não consegue atingir encarando como localmente. A gente tem que atingir um mercado que é muito maior do que esse para reverter em público local. Então tem esses 2 aspectos. E para fazer o jogo, você fez um jogo para online, no caso para Facebook, né? Sim. Qual é a diferença, tipo, para fazer um jogo para Facebook e para console? Existem muitas diferenças. A princípio você tem que considerar que motor de jogo você está usando, que game engine você vai usar. O game engine que nós usamos para fazer o Irmandúcio abrindo portas foi o Game Maker. A gente está trabalhando hoje em dia mais com o Unity e possivelmente a gente vai usar essa game engine para poder fazer o jogo para console. Mas existe muito a questão de otimização de código, de pensar nos inputs, por exemplo, se eu vou usar um teclado, se eu vou usar um controle, ou se eu vou usar uma tela de celular. Então você tem que
considerar isso na fase inicial de projeto para poder elencar que tipo de jogabilidade você vai desenhar dentro daquele projeto. Então, existem uma míriade de fatores que levam você a determinar se você vai fazer um jogo para celular ou se você vai fazer um jogo para mídias sociais, se você vai fazer um jogo para console. E, tipo, mas é bastante importante determinar qual é a game engine que você vai usar e se ela dá suporte para exportar para esse formato que você eventualmente vai querer. Então, é basicamente isso. Como é o passo a passo de uma construção de um game? Para Facebook, aplicativo? Assim, não vou dizer para você que existe uma receita. Trabalhar com jogos é meio que um processo criativo, então ele não segue formas rígidas de processo, mas meio que o método da gente passa pela questão de projetar, de discutir e testar, implementar. E isso vai se dando em sequência. Mas inicialmente é projetar, definir exatamente o que é o projeto e quais são as mecânicas e descrever as etapas. Projetar, implementar e testar e tudo isso que foi projetado. Enfim, criar todos os assets que precisam compor o projeto. Então passa por esse ciclo. Mas assim, não existe exatamente uma lógica rígida de desenvolvimento. É meio que mais ou menos o processo que a gente tem usado. E para ser desenvolvedor de games precisa de alguma especialização, curso na área? Assim, para você desenvolver jogos, você tem que entender primeiro que desenvolvimento de jogos lida com uma questão multidisciplinar. Então você tem diversos aspectos do jogo que você precisa cobrir, tipo arte, narrativa, música, código, e enfim. Além disso, que são os aspectos mais visíveis, você tem aspectos que estão por trás, que é gerenciamento, marketing, propaganda. Então você tem uma série de especialidades que você pode considerar quando você disser quero trabalhar com jogos, porque é um universo bastante amplo. Enfim, você pode considerar qualquer especialidade unitária dessas, mas se você, vamos dizer assim, você ainda é muito jovem, você ainda está meio que estudando, você ainda não sabe bem o que você quer fazer, a melhor coisa que você pode fazer é baixar uma game engine, um motor de jogos simples, um RPG Maker, um Game Maker, um Unity, e ir estudando e desenvolvendo pequenas coisas, porque tem vários tutoriais na internet que podem te ajudar, te ensinar. E através disso você vai ganhando uma experiência mínima de trabalho e de entender quais são as relações de processo. E independente de no futuro você de repente trabalhar com marketing para jogos, você vai ter uma experiência de processo que vai ser rica para você no futuro.